A educação espírita, nós precisamos entender alguns conceitos básicos relacionados com essa nova proposta educacional, que na verdade é o próprio espiritismo. Eu sempre vivo falando isso, que educação espírita nada mais é do que o espiritismo bem entendido, o espiritismo resgatado naquilo que queria Kardec. Porque quando o espiritismo chega ao Brasil, nós vamos falar um pouquinho disso amanhã ou no domingo, ele encontra um caldo cultural muito católico. Nós vemos aqui essas cidades, aqui, isso é uma demonstração prática disso que eu estou falando, um caldo cultural muito católico, arraigadamente católico, e nós não tínhamos uma tradição científica, filosófica, pedagógica, e portanto o espiritismo se enraiza entre nós, um espiritismo, diríamos, à moda católica, ou seja, um espiritismo predominantemente religioso, não que eu esteja ou seja contrária ao entendimento do espiritismo também como religião, porém não só. E o espiritismo no Brasil apegou-se apenas ao seu aspecto religioso, o que acabou por alejar o espiritismo entre nós, tornando-nos mais um movimento parecido, né, com outros movimentos religiosos, com alguns vícios religiosos do passado, e nós já estamos incorporando no meio de nós vários vícios que nós trazemos das igrejas dentro do nosso movimento, que isso não é por culpa da doutrina espírita, mas por culpa das imperfeições humanas. Então, quando a gente fala em educação espírita, em pedagogia espírita, na verdade trata-se, em primeiro lugar, de resgatar o espiritismo na sua essência, que é pedagógica, porque Kardec era um educador e herdeiro dos maiores educadores de todos os tempos, como Pestalozzi, Rousseau, Comênios, de quem eu vou falar amanhã no nosso seminário. Então, na verdade, nós estamos agora com este movimento que está criando massa crítica no Brasil inteiro, mas de que os grandes iniciadores foram espíritos de alta categoria, como Eurípides Barçanufo em Sacramento, Anália Franco em São Paulo, Herculano Pires, que foi citado aqui, Vinícius e tantos outros, né, que lançaram as bases de uma pedagogia espírita, mas que até agora o movimento espírita ainda não havia despertado para essa problemática, porque não havia entendido que o espiritismo é essencialmente educação. Então vamos falar um pouco sobre esta educação que o espiritismo propõe. E primeiro nós vamos fazer um breve histórico, uma breve análise do que até hoje tem sido a educação na história da humanidade. Então nós geralmente entendemos, porque isso é historicamente arraigado, socialmente arraigado, que educar alguém é moldá-la para que ela se encaixe em determinados modelos sociais. Por exemplo, vamos pegar a educação tradicional jesuítica, católica, que foi a predominante no Brasil. Qual era o objetivo dessa educação? Era formar um indivíduo submisso à autoridade da igreja, não é isso? Crente nos dogmas católicos, né? Cumpridor dos seus deveres de bom católico, né? E assim por diante, súbdito fiel do el-rei, né? da monarquia, e assim por diante. Se nós pegarmos, por exemplo, eu estou pincelando rapidamente alguns tipos de educação no decorrer da história. Se nós pegarmos a educação chamada laica, né, que se formou a partir da Revolução Francesa, exatamente em oposição a esta educação religiosa, impositiva, dogmática das igrejas, né? E o que nós vamos constatar? Qual o objetivo da educação, por exemplo, do Estado, né? A educação laica, seja desde a Revolução Francesa ou do Estado moderno, é formar o bom cidadão, né? O cidadão cumpridor dos seus deveres dentro do Estado em que ele está, né? Em que ele é membro de uma nação. Então, sempre nós temos entendido a educação como algo que está numa finalidade além do próprio indivíduo, do próprio homem.
né? Quer dizer, há sempre instituições, interesses religiosos, políticos, econômicos, que estão por trás. O que é hoje a educação no mercado neoliberal pós-moderno, né? É para formar o indivíduo do mercado de trabalho, não é isso? Que ele que ele consiga se inserir nesse mercado, ou seja, leia-se que ele venda a sua alma para trabalhar e vestir a camisa de todas as empresas, etc. Não reclame, trabalhe exercendo o máximo de funções com o mínimo de salário para dar o máximo de lucro às empresas existentes, né? Então, essa o panorama do neoliberalismo, do mundo globalizado que nós vivemos. E com isso nós estamos, quando falamos hoje em dia, quando todo mundo fala, precisamos educar o povo, educação, não sei o quê, geralmente as pessoas entendem que educar é instruir para que a pessoa tenha uma profissão e possa ter um emprego e sobreviver, etc. Então, sempre entendemos, mais uma vez, a educação como uma finalidade externa ao próprio indivíduo. Ele está sempre tendo que ser modelado, de alguma forma, para se encaixar numa estrutura, seja numa estrutura política, religiosa, econômica, e nessas estruturas, obviamente, há aqueles que exercem o poder econômico, o poder político, o poder religioso, e etc. E com isso, a educação sempre foi instrumentalizada, né, exatamente para formar pessoas que se encaixassem no sistema vigente. Fosse esse sistema vigente o Império Romano, a Igreja Católica Medieval, o Estado laico, ou atualmente o mercado neoliberal, nós sempre temos entendido e praticado a educação como maneira de criar um indivíduo formatadinho para se encaixar num sistema. E a família e a escola participam desse processo. Por exemplo, vamos ver na nossa sociedade atual, aqui brasileira, desse início do século XXI. O que a maioria dos pais pensam que uma escola deve dar para seus filhos? Capacidade para ele passar no vestibular, entrar na faculdade, ter uma profissão e ser bem-sucedido financeiramente, não é isso? Basicamente, né? Então, nós estamos, mais uma vez, a família contribuindo para essa visão reducionista da educação. Então, vejam, com isso nós não estamos dizendo que o ser humano tenha que se retirar da sociedade, se isolar e não se adaptar às condições sociais onde ele está vivendo, do seu país, do mundo, da história, etc. Porém, educação é algo muito mais amplo e mais profundo do que isto. E nesse sentido é que o Espiritismo promove uma verdadeira revolução. É verdade, como eu vou falar amanhã, nas heranças que o Espiritismo recebe, que essa ideia que nós vamos desenvolver aqui de educação é uma ideia que vários filósofos e grandes educadores tiveram no decorrer dos séculos, como, por exemplo, Sócrates, Platão, Comênios, Rousseau, Pestalozzi, e todos eles desembocam numa proposta que é muito próxima à proposta espírita. Porque exatamente qual é o cerne que esses grandes educadores e que o próprio Cristo, que nós podemos dizer que foi o educador dos educadores, o pedagogo dos pedagogos, o mestre dos mestres, também está como representante máximo desta ideia que eu vou colocar aqui, é que a finalidade da educação está no homem, nele mesmo, né? Na sua realização como ser divino, como ser integral, como ser herdeiro da criação, né? Então, a educação é um processo muito mais amplo do que modelação externa para encaixe num sistema. Educação é um processo de despertar de consciência, de abertura, né, de estrada, ou seja, o indivíduo se lança, se ele é bem educado, ele não está bem formatado, bem encaixado, pelo contrário, ele se lança